Oi pessoal, tudo certo? Anderson aqui, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a questão das energias. Quero trazer alguns pontos, fazer algumas comparações, enfim, que a gente possa conversar um pouquinho sobre essa questão de tudo é energia e toda energia ela pode ser direcionada, transmutada, transformada, transportada. Então que a gente possa trocar uma ideia aqui, enfim, se vocês tiverem algum outro ponto de vista, tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, me ajuda muito, e aí à medida que a gente for trocando uma ideia ali, eu vou fazendo outros materiais, enfim, a gente vai construindo aí um caminho de conversa, de conhecimento juntos, que para mim é bem importante. A ideia desse canal de comunicação, a ideia dessa troca que é essa, é de construir uma coisa nova a partir das percepções, das ideias que eu tenho e das ideias e opiniões de vocês. Aqui é um canal bem aberto, bem livre, as opiniões são bem-vindas e a gente sempre consegue de alguma forma dar sentido às coisas, mesmo tendo opiniões diferentes, mesmo tendo linhas diferentes, pra gente é muito bom isso e pra mim é bem interessante. Esse conceito de que tudo é energia, se eu pegar as coisas que estão aqui nas minhas estantes, os materiais que eu tenho, os outros animais, os insetos, as plantas, as árvores, enfim, no fringir de tudo, eu tenho sempre esse conceito de que tudo é energia. A matéria é uma forma de energia mais condensada, mais densa. Então por isso que a gente fala tanto assim, vivemos numa região mais densa. Por quê? Porque é sólido, a matéria que cria essa possibilidade de eu ter coisas sólidas. Então eu acredito, tá, que existam campos energéticos, enfim, em tudo, em todas as coisas, nos objetos, nas plantas, nos animais e na gente. E esses campos energéticos eles estão em constante comunicação. Então eu tenho um campo de energia, um campo eletromagnético, que ele pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, dependendo do estado mental que eu estou e do estado físico que eu estou. Então pessoas mais preparadas, pessoas que têm uma mente mais calma, mais lúcida, que conseguem ter um nível de raciocínio maior, conseguem expandir esse campo. Pessoas que estão mais inseridas numa vida mais cotidiana, mais moderna, onde eu tenho muito consumo de álcool, muita carne, muito uso de substâncias que alteram meu corpo, muito uso de açúcar, leite, farinha, todas essas substâncias elas alteram muito a química do meu corpo, então se altera a química, eu tenho um conceito eletroquímico, eu tenho um conceito energético envolvido. Então, por exemplo, eu tenho uma dieta bem chatinha, assim, que eu já faz bastante tempo que eu não bebo, eu não como carne vermelha, eu não fumo, e aí dentro dessa linha, assim, eu sinto meu corpo mais leve. Então todas essas questões, enfim, por que não? Vida chata, meu consumo de açúcar ele é bem reduzido, assim, eu tento manter isso bem leve, meu consumo de farinha, principalmente farinha branca, eu também tento manter ele bem leve, tento tomar muita água, porque é fundamental para que o meu corpo consiga movimentar os nutrientes, movimentar toda essa questão da alimentação, ter uma alimentação mais balanceada, com mais fruta, enfim, então a prática de exercício eu tô meio capenga agora, que eu tenho que realmente retomar, mas também é bem importante. Tá? Só que daí eu viro chato aqui, né? Fala assim, não, mas daí o cara tá dizendo que não pode beber, não pode fumar, não pode comer doce, não pode nada, que vida ruim é essa? Depende da tua perspectiva de vida e do que tu entende que é bom para ti. Meu objetivo, as coisas que eu acredito, eu tento alinhar com a vida que eu levo. Então as coisas que eu acredito eu manifesto na minha vida. A minha fé eu manifesto na minha vida. A crença que eu tenho, por exemplo, em relação as vidas passadas, a reencarnação, a possibilidade do espírito transitar, ter um espírito que vai assumindo diferentes corpos aqui na Terra e tendo diferentes experiências. Então, eu acredito que isso faz parte da minha experiência e isso tem muito a ver com a energia que eu trago desse histórico aí de vidas anteriores. Também vale esse aspecto. Que energia esse espírito que anima o meu corpo tem? É uma energia mais combativa, é uma energia mais contemplativa, é uma energia mais calma, mais agitada. Eu já tenho uma certa consciência desse histórico de vida, não de todas, porque são muitas, então a gente termina encarnando aqui, esquecendo, por exemplo, de coisas que a gente já fez, mas durante essa vida que eu já tive acesso a alguns pequenos pontos, algumas pequenas histórias, assim, de coisas que eu passei em relação a outros povos, a viver em outros continentes, outras etnias, e de coisas que eu fiz, que foram legais, que não foram tão legais. E aí isso me traz uma consciência de onde eu vim, energeticamente, o que está se manifestando nesse meu caminho e para onde eu vou. Então, como é que é esse processo de descoberta dessa conexão energética, trazendo para a tua consciência que isso é possível. Então, a magia, tá? Essa manipulação, por exemplo, aqui na Terra a gente tem esses
4 elementos aí que são muito abundantes, a terra, o fogo, o ar e a água, que são elementos base para a magia, para manipulações energéticas da magia. A gente usa muito isso, a questão de trazer a força desses elementos. Eu tenho um quinto elemento que se fala muito pouco, que é o éter, que é uma energia da Mãe Terra, é uma energia espiritual, é uma energia que se manifesta e que os nossos canais de absorção desse éter eles estão um pouco fechados. Uma das razões é má alimentação, a questão do consumo de substâncias que alteram o nosso corpo, mas a gente tem sim a possibilidade de captar essa energia, captar esse éter. Hoje no ser humano a principal forma de captação desse éter é através da respiração. Então quando a gente respira, que a gente puxa esse ar para dentro do nosso corpo, a gente está puxando oxigênio, os outros gases que tem na atmosfera aí da Terra, e também está trazendo um pouco dessa energia que ela vai ser absorvida, enfim, mas numa quantidade muito pequena. Tá? Então, um grande canal de absorção dessa energia é através dos canais da Kundalini, dos canais que eu tenho na coluna vertebral, que conectam o chakra base e o chakra coronário, e que fazem um grande canal energético no meu corpo. E aí essa energia, ela seria captada, a energia do éter, seria captada pela respiração desses chakras. A gente perdeu esse conhecimento, hoje a gente praticamente não tem acesso a isso. O pessoal do Oriente trabalha muito mais isso, são povos muito mais antigos, que já têm muito mais consciência dessas questões. Então eles têm sim, o pessoal que trabalha na linha da yoga, que trabalha com meditação, enfim, os monges tibetanos, eles têm esses conceitos de absorção de energia. Então, através de práticas de meditação, de exercícios, enfim, eles desenvolvem essa habilidade de absorver energia do ambiente, da terra, do meio. Não quero me envolver com essas questões, enfim, de práticas orientais, yogas, práticas tibetanas, umas dicas, assim, energéticas, tá? O nosso corpo é energia pura. Uma coisa que faz muito mal pra gente, a gente fica acumulando muita energia e não descarrega. Então tem uma coisa muito simples, muito básica, que é pé no chão, pé na terra, pé na grama. Tá? Esse contato com a natureza, mas eu moro na cidade, vai num parque, vai num gramado que seja, um gramado da tua casa, um gramado do prédio onde tu mora, e bota o pé um pouco no chão, senta lá no banquinho, bota o pé descalço no chão. A gente fica o tempo inteiro com solado no pé, com chinelo, com borracha, enfim, com sola de tênis, de sapato. E isso bloqueia a circulação da energia. Tá? Então é preciso que a gente faça essa descarga de tempos em tempos. Eu hoje praticamente ando metade do dia aí de pé descalço. Tá? Só como está muito frio, porque não tem como, né? Mas fico de pé no chão, sem chinelo em casa mesmo, andando de pé descalço, porque isso ajuda a descarregar a energia, ajuda o meu corpo a trocar energia com a terra. Além dessa energia que a gente tem no ar, essa energia da terra, o contato com o chão traz muita força, traz muito essa energia da Mãe Terra. Então a gente também precisa olhar isso e reconhecer isso, que é uma coisa benéfica. Falando sobre as energias, então, se tudo é energia, quando eu começo a ter consciência dessas coisas, eu começo a manifestar, ou consigo manipular essas questões energéticas. Então, por exemplo, nos trabalhos que a gente faz aqui, na escola de curadores, no espaço de atendimento que a gente tem, é trabalhar com mandalas cabalísticas. A gente faz mandalas que vêm com a intenção, por exemplo, de abrir caminhos, de trazer prosperidade, mandalas de relacionamentos, mandalas de ajuste em relação a espaços físicos, residências, apartamentos, galpões industriais que podem ser harmonizados, podem ter alguma questão energética ali envolvida, onde eu tenho a intenção específica que tu tem, por exemplo, eu preciso olhar 4 ou 5 aspectos da minha vida aqui, eu tenho um imóvel para vender que não vende, eu me sinto mal, a questão de relacionamento não é legal, e eu quero dar uma mexida nisso aí. Então, o que é uma mandala? Mandala é um concentrador e um dissipador de energia. Dentro desse conceito de tudo é energia, eu consigo agregar elementos, símbolos, forças e fazer com que essas energias se movimentem em prol ou em função de um determinado objetivo. E a gente precisa ter consciência que essa questão da magia aqui na Terra ela foi esquecida. A gente esqueceu de como é que é fazer magia, como é que é manipular essas forças. E os povos aí anteriores a nós, as civilizações que viveram antes aqui, sabiam sim fazer isso muito bem. A gente foi meio que ensinado que a magia é uma coisa de fantasia, que a magia é uma coisa lá da história infantil e que tudo não passa de uma ilusão. E aí veio muita questão dos mágicos que fazem truques, eles não fazem magia, não é manipulação energética, não é nenhum tipo de trabalho que envolva apoio espiritual, é um truque. Eu escondo a carta aqui, boto a outra aqui, quando eu puxo eu tenho
um truque mágico, então não é uma magia de verdade. A gente olha isso, a gente olha esse truque e entende que tudo onde eu tenho magia é um truque, não é? A magia ela se manifesta na nossa vida através da nossa intenção. Então quando eu tenho uma clareza de pensamento, quando eu tenho meu corpo preparado para sentir as coisas, para perceber o ambiente, quando eu tenho uma preparação que me coloca num estado de consciência onde eu percebo o que está acontecendo à minha volta, quais os seres que estão envolvidos, o que está acontecendo com uma determinada situação. Tu tem uma questão de prosperidade, que a coisa não anda, às vezes isso envolve uma série de fatores aí, de vidas passadas, de coisas que tu fez nessa vida, de pessoas que entraram no teu caminho e te tiraram alguma energia, ou te colocaram alguma energia, que ali naquele momento está conflitando. Ou questões em que tu realmente precisa mudar alguma coisa, ou olhar alguma coisa dentro de ti, tu não consegue, tu precisa de algum auxílio um pouco mais especializado. Então a gente aqui, eu trabalho com essas questões junto com a Muriel, a gente trabalha com essa questão da manipulação energética. E eu vou trazer um outro conceito para vocês, que é bem interessante, assim, que existe uma diferença entre um mago e um feiticeiro, tá? E aí eu tô falando sem dogma, não tô dizendo que o mago é bonzinho, o feiticeiro é mauzinho. Isso não existe aqui, existe o livre-arbítrio, existe o respeito aos seres, existe o respeito à vontade do outro, então a minha vontade não pode ferir a vontade do outro. Então dentro desse conceito, dentro dessa abordagem, a gente trabalha dessa forma. Um mago, ele tem uma preparação interna, uma preparação mental, uma preparação do corpo, de manifestação que permite que ele faça esse tipo de trabalho sem muita preocupação com o recurso. Então, muitos trabalhos, muitas mandalas, onde eu preciso pouca coisa para direcionar energia, porque eu tenho uma preparação da minha intenção. Então, um mago, ele manipula energia com a sua intenção, com a sua força mental. Um feiticeiro é o cara que segue uma receita. Tá? Então, eu vou lá na internet, pego uma receita, enfim, que eu vi lá, abertura de caminho. Precisa de uma vela, uma laranja, 3 incensos, vai montar assim, fazer um símbolo, monta na terça-feira da lua cheia. E essa característica de seguir uma receita e não entendeu muito bem o que está fazendo, para que serve cada elemento, por que tem que ser na lua, por que tem que ser dessa forma, caracteriza que te falta preparação, te falta conhecimento, e aí tu vai usar essa bengalinha, essa muletinha que é uma receita. Então essa é a diferença. Não é que um é bom, o outro é ruim. O mago, ele faz as coisas acontecerem a partir da sua vontade. E aí os elementos que vão ser necessários, por exemplo, nesse trabalho da mandala, eles são canalizados, eles vêm com uma intenção específica. Os símbolos que são usados, as forças que são movimentadas, elas partem de mim, da minha intenção para com aquela pessoa. Um feiticeiro, ele vai pegar uma lista, vai lá, vai comprar as coisas e vai colocar ali. Aonde as coisas funcionam melhor ou aonde as coisas dão mais certo? Quando tu sabe o que tu está fazendo. Então a energia, a movimentação energética, ela impacta ou implica muito em saber o que se está fazendo. E aí eu retomo um ponto que é ser autodidata, ser um buscador, ser curioso. É ter curiosidade, é ter movimento, é ter a intenção de saber mais, de se perguntar por que está sendo desse jeito, o que está acontecendo, e ter ferramentas, enfim, não parar, não se acomodar para fazer esse tipo de movimento. Então tenham consciência disso, da onde vocês estão. E quer saber mais, quer conversar um pouco mais sobre isso, deixa um comentário aqui, tá? Deixa de alguma forma aí a tua opinião, o que tu pensa a respeito, e vamos trocando uma ideia aí sobre essas questões das energias, enfim, e de como isso se manifesta na tua vida. Mas o ponto principal, tá? O ponto chave disso é que você é o responsável pelas coisas que acontecem na tua vida. Minha vida tá ruim, minha vida não anda, eu tô sempre reclamando, tô sempre achando tudo ruim, mas o que eu faço comigo internamente para manifestar uma coisa diferente? Tá? Na minha história, na minha caminhada, isso implicou em deixar muitas amizades para trás, que na verdade não eram amizades, eram parceiros de festa, parceiros de bebida, parceiros de jantas, enfim, pessoas que estavam muito nessa vibe de vamos sair para tomar uma cerveja, não bebo, nunca mais me chamou. E dos movimentos que tu faz contigo. Então, quando a gente começa a tomar consciência das coisas, eu, por exemplo, não tenho TV aberta em casa.
O cabinho da antena na TV não está nem conectado. Por quê? Porque eu acho que a TV aberta só traz uma energia ruim para dentro da minha casa. Não quero. Eu não escuto rádio em casa, tá? A gente usa playlist, enfim, escuta músicas que a gente gosta, que tem uma vibração, que a gente entende que é boa e que eu consigo ouvir. Se eu colocar alguma música que tem uma vibe ruim, ou que eu não consigo mais ouvir aquilo. Então o que é isso? É a energia se manifestando na minha vida. Eu não consigo mais comer carne vermelha, eu passo mal. Então o que é isso? Essa carne ela tem alguma questão energética mais densa que meu corpo hoje não suporta mais. Então eu consigo perceber esses movimentos, eu consigo perceber essas energias circulando e às vezes bate uma coisa ruim e eu percebo, porque eu estou desperto, eu estou consciente, eu estou com o meu corpo mais limpo. Ah, mas daí tu não come mais nada. Não, eu como, às vezes eu como alguma outra coisinha, mas eu tento manter isso num caminho do meio, num equilíbrio. Eu sempre procuro trilhar o caminho do meio. Então, eu tenho uma filha aqui de 11 anos agora, e eu não tenho como tirar ela desse mundo. Então, de vez em quando ela come um salgadinho, mas eu sempre estou lá, come uma fruta, te alimenta bem, come aqui uma coisa que é mais saudável. Aí ela já vem com essa história de não querer comer carne. Eu acho isso fantástico nas crianças, assim, elas vêm com uma energia diferente, elas vêm com uma programação diferente, uma aura, um envoltório energético que já não suporta mais isso. Tá? Tem a questão dos animais, ela adora animais, adora os bichinhos, e eu entendo perfeitamente, ela não quer a carne desse bichinho, por mais que seja uma vaca, uma galinha. Vocês percebem como isso nos afeta, como isso nos muda? E assim, gente, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho. Gaúcho, comedor de churrasco, não consigo mais. Passei uma vida inteira nessa, assim, adorava essa dinâmica, essa vida, churrasco, cerveja, festa, enfim. E hoje é uma coisa que não faz mais sentido. A minha diversão, o meu desfrutar da vida, ele tem um outro sentido, um outro viés. Quando tu te dá conta disso, que tu consegue te desprender dessa esfera energética densa que existe no mundo, então é um mundo que quer te impor o medo, é um mundo que quer te impor o que tu tem que comer, o que tu tem que beber, de que forma tu tem que levar a tua vida, e não é a vida que eu quero, então eu descolo desse mundo. Tem uma galera que tá nessa, que tá aí vivendo no medo, vivendo na desgraça, adora ouvir as rádios lá que falam só dos acidentes, dos assaltos. Cara, eu não consigo entender como é que alguém escuta isso. Porque me traz uma coisa tão ruim, assim, me dá uma vibe ruim. E eu percebo que a pessoa está imersa naquilo. Aquilo é o sentido da vida dela. Energeticamente é um breu. Energeticamente é uma coisa que não é legal. E aí começa a olhar isso assim na tua vida. Energias, tu chega às vezes na casa de alguém, não te sente bem, tu chega às vezes num shopping, não te sente bem. Isso tem a ver com uma energia que está circulando naquele lugar. Tu é obrigado a viver dessa forma? Não é obrigado a viver dessa forma, só que tu tem que sair desse ponto onde tu está parado, sem conhecer sobre essas coisas, sem entender o que está acontecendo. Quer mudar, quer te livrar disso? Eu hoje consigo. Eu consigo me blindar energeticamente, eu consigo me tornar mais protegido através de algumas ferramentas aí que eu fui conhecendo, fui desenvolvendo com o tempo. Mas para uma pessoa que não conhece nada, ela fica totalmente na ignorância e está à mercê dessas ações, desses movimentos energéticos. Então, lugares onde tem muitas pessoas, esses bares, boates, enfim, energeticamente são bem pesados, tá? Lugares onde tem consumo de bebida, consumo de cigarros, energeticamente eles são muito carregados. Aí a gente vai encontrar, por exemplo, ruas nas cidades onde tem isso, tem muita gente ali que fica bebendo. São lugares de energia muito densa. Tá? Essa concentração de energia ruim, essa concentração de energia de baixa vibração ocorre em grande quantidade nesses locais. E quando a gente passa, enfim, quando a gente está ali naquele meio, a gente termina sentindo isso. Então, tudo é energia. Se eu quiser, eu posso aprender a manipular essas energias. Se tu não sabe por onde começar, me escreve aqui, deixa um comentário que eu posso talvez de alguma forma te ajudar, te dar algumas dicas. Essas energias, elas estão muito mais ligadas ao que eu tenho dentro de mim, a maneira como o meu corpo está, como minha mente está, como o meu emocional está, do que necessariamente como está fora. Então a gente infelizmente vive num mundo que é muito denso energeticamente. Vou passar minha vida reclamando disso? Não vou achar formas de viver melhor. Tenho ferramentas, eu tenho formas de viver um pouco melhor nesse mundo aí que às vezes ele é meio maluco, ele é meio denso demais, acontecem umas coisas meio estranhas assim que a gente fica pensando, meu Deus, como é possível isso? Eu consigo viver um pouco mais a parte disso e energeticamente eu estou bem. Então essa é a dica, tudo é energia, essa energia ela é indiferente à minha vontade, ela vai sempre estar presente, essa energia mais densa, de menos vibração, e eu preciso aprender como lidar com essas coisas.
Certo, gente? Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixem aqui, a gente vai trocando uma ideia e eu agradeço.